A Possessão de Emily Rose. Muitos devem ter se impressionado com o filme O Exorcismo de Emily Rose, do diretor Scott Derrickson. Um filme de terror baseado na história real, capaz de causar calafrios. A história é bastante antiga e era contada e recontada, e temida por jovens cristãos de anos atrás. Emily Rose foi em realidade uma jovem alemã chamada Anneliese Michel, e desde seu nascimento em 21 de setembro de 1952 desfrutava de uma vida normal, sendo educada religiosamente desde muito pequena. No entanto, sem advertência, sua vida mudou de uma hora para outra, quando em um dia do ano de 1968 começou a tremer e se deu conta que não tinha controle sobre seu próprio corpo. Não conseguiu chamar seus pais, Joseph e Anna, nem a nenhuma de suas 3 irmãs. Um neurologista da clínica psiquiátrica de Würzburg, Alemanha, a diagnosticou com um grande mal da epilepsia. Devido aos fortes ataques epilépticos e à depressão seguinte, Anneliese foi internada para tratamento no hospital. Pouco depois de começar os ataques, Anneliese começou a ver imagens diabólicas durante suas orações diárias. Era outono de 1970, e enquanto os jovens desfrutavam das liberdades da época, Anneliese estava atormentada com a ideia de estar possuída. Parecia não ter outra explicação as imagens que apareciam enquanto rezava. Como se não fosse o bastante, vozes começaram a perseguir a moça, dizendo-lhe que ela ia arder no fogo do inferno. Ela mencionou estes demônios aos médicos só uma vez, explicando que eles haviam começado a lhe dar estas ordens. Alguns médicos consideram loucura, outros zombaram em silêncio, e o restante se mostraram incapazes de ajudá-la. Anneliese perdeu as esperanças de que a medicina pudesse ajudá-la. No verão de 1973, seus pais visitaram diferentes pastores e padres solicitando um exorcismo. Seus pedidos foram recusados. Recomendaram que Anneliese, agora com 20 anos, devia seguir com seu tratamento médico. A explicação dada é que o processo pelo qual a igreja comprovava uma possessão era muito restrito, e até que todos os aspectos não estivessem explicados, o bispo não poderia aprovar um exorcismo. Era requerido que alguns fatos já tivessem acontecido, como, por exemplo, aversão por objetos religiosos, falar em idiomas que a pessoa não conhecesse e poderes sobrenaturais. Em 1974, após ter supervisionado Anneliese por algum tempo, o pastor Emmett Alt solicitou permissão para realizar um exorcismo ao bispo de Würzburg. A solicitação foi recusada, em seguida de uma recomendação que Anneliese devia receber um estilo de vida mais religioso, com o propósito de que encontrasse a paz. Os ataques não diminuíram, senão que sua conduta se tornou mais agressiva. Na casa de seus pais, em Krisenberg, insultava, batia e mordia os outros membros da família. Recusava-se a comer, porque os demônios proibiam-na. Dormia no piso gelado, comia aranhas, moscas e carvão, e tinha começado a beber sua própria urina. A vizinhança toda escutava Anneliese gritar por horas, enquanto quebrava os crucifixos que encontrava pela frente. Destruía pinturas com imagens de Jesus, até que iniciou a cometer atos de automutilação e andar nua pela casa, fazendo suas necessidades independente do lugar onde estivesse. Depois de verificar de que realmente algo muito estranho acontecia com a moça, em setembro de 1975, o bispo de Würzburg, Joseph Stang, ordenou ao padre Arnold Hens e ao pastor Emmett Alt a praticar um grande exorcismo, baseado no Rituale Romanum com Anneliese. Determinou que ela devia estar salva de vários demônios, incluindo Lúcifer, Judas Iscariotes, Nero, Caim, Hitler e Fleischmann, um canadeiro do século XVI.
de setembro de 1975 até julho de 1976, praticava 1 ou 2 sessões de exorcismos por semana. Os ataques de Anneliese eram tão fortes, às vezes, que precisava ser segurada por 3 homens, inclusive tiveram que amarrá-la algumas vezes. Durante este tempo, Anneliese regressou a uma vida, até certo ponto, normal. Fez os exames finais da academia de pedagogia de Wurzburg e ia regularmente à igreja. Os ataques, no entanto, não pararam. De fato, paralisava-lhe o corpo e caía inconsciente pouco depois. O exorcismo continuou por muitos meses mais, sempre com as mesmas orações e conjuros. Por mais semanas, Anneliese recusou-se a comer e seus joelhos sangravam pelas 600 flexões que fazia obsessivamente durante a cada sessão. Foram feitas mais de 40 gravações durante o processo, com o propósito de preservar os detalhes. O último dia do rito do exorcismo foi em 30 de junho de 1976, quando Anneliese já sofria de pneumonia. Havia emagrecido bastante e estava com a febre muito alta, exausta e fisicamente incapacitada para fazer as flexões por sua própria conta. Seus pais a paravam e ajudavam-na com os movimentos. A última coisa que Anneliese disse, e virando-se e recostando a cabeça no ombro da mãe, disse: "Mamãe, estou com medo." Anna Mitchell fotografou a morte da sua filha no dia seguinte. Era 1º de julho de 1976, exatamente ao mesmo dia. O pastor Emmett Al informou as autoridades de Aschaffenburg e o promotor-geral começou uma investigação imediatamente. Pouco tempo depois que tomaram conhecimento destes fatais eventos, o filme O Exorcista, de William Friedkin, estreou nos cinemas da Alemanha, levando uma onda de histeria paranormal. Infectou todo o país. Psiquiatras em toda a Europa reportaram incrementos de ideias obsessivas em seus pacientes. Os promotores do caso levaram mais de 2 anos para conseguir a acusação dos exorcistas de homicídio por negligência. O caso Klingenberg devia ser decidido sob 2 perguntas: o que causou a morte de Anneliese Mitchell e quem era responsável. De acordo com a evidência forense, ela morreu de fome. Os especialistas demandaram que os acusados a tivessem forçado a comer em uma semana antes de sua morte. Anneliese poderia ter sido salva. Uma irmã declarou que Anneliese não queria ir a uma instituição mental, porque poderiam sedá-la e obrigá-la a comer. Os exorcistas tratavam de provar a presença de demônios, mostrando as gravações de estranhos diálogos, quando os demônios discutiam qual deles iria deixar o corpo de Anneliese primeiro. Um deles, que se chamava a si mesmo de Hitler, falava com sotaque carregado. Hitler era austríaco. O fato é que nenhum dos presentes durante o exorcismo teve a mínima dúvida da autêntica presença destes demônios. Eles disseram que os padres tinham dado a Anneliese o conteúdo de suas condutas psicóticas, aceitando sua conduta como uma forma de possessão demoníaca. Também declararam que o desenvolvimento sexual instável de Anneliese, junto à sua diagnosticada epilepsia, tinha influenciado a psicose. O veredito foi considerado por muitos menos rigoroso do que se esperava. Os pais de Anneliese, assim como os exorcistas, foram considerados culpados de assassinato por negligência e de omissão de primeiros socorros. Foram sentenciados a 6 meses de prisão, que nunca cumpriram, com liberdade condicional impetrada. O veredito inclui a opinião da corte de que os acusados, ao invés de propiciar o tratamento médico que a garota precisava, decidiram por práticas supersticiosas, que agravou e já crítica a condição de Anneliese. Uma comissão da Conferência Episcopal Alemã depois declarou que Anneliese Mitchell realmente não estava possuída. No entanto, isto não impediu aos crentes a continuar com a luta de Anneliese, já que muitos acreditavam em sua possessão e que o corpo dela não encontrou paz, inclusive após a morte. Seu cadáver foi exumado 11 anos e meio depois de ser enterrada, só para confirmar que havia se decomposto e se estava sob condições normais. Na atualidade, sua sepultura permanece como um lugar de peregrinação para rezar o terço.
por aqueles que acham que Anneliese Mitchell lutou valentemente contra o demônio. Depois de a missa dominical, ao lado do padre Bob Mitz, Anna, a mãe de Anneliese, fez recentemente umas suas poucas e breves declarações à imprensa. Não me arrependo do que fizemos. Era o que tínhamos para combater aquele mal. E você? Acredita em possessões demoníacas de seres sobrenaturais? Na descrição do vídeo há o link para o áudio original de Anneliese Mitchell. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima.